processo de alfabetização se dá desde o momento em que essa criança está no útero da mãe, né? Porque a alfabetização a gente fala de um processo, né? De um processo que se dá pelas leituras de mundo que as crianças têm a oportunidade de participar. E isso se dá desde que elas são bem pequenininhas, quando a mãe conversa com ela na barriga, quando a mãe conta uma história, canta uma música. No contexto da educação infantil, quando a gente promove um cotidiano em que a gente traz de forma significativa os textos, as necessidades comunicativas entre as crianças, a gente funciona para as crianças como um modelo, né, de como atuar, de qual a necessidade da escrita, da leitura na nossa sociedade, na nossa cultura, ao mesmo tempo em que a gente cria nelas o desejo de serem alfabetizadas, o desejo de quererem fazer parte desta cultura que esses adultos que ela confia, que ela gosta, fazem, né? Então o processo de alfabetização na educação infantil não deve ser um processo de antecipação de aprendizagens. Ele precisa ser um período em que essas competências do ponto de vista da curiosidade, de querer saber o que está escrito aqui, como você consegue ler essas coisas que estão aqui, né? É esse repertório de aprendizagens que a gente precisa garantir na educação infantil, para que no momento em que as crianças têm condições de sistematizar isso em conceitos de como a escrita se organiza para comunicar, etc., elas possam fazer isso tendo um repertório muito bacana do ponto de vista das aprendizagens que elas tiveram. Então a gente está falando de uma criança curiosa, que quer conhecer, né, a linguagem escrita, a linguagem verbal, quer fazer o uso dela, e ao mesmo tempo uma criança que tem repertório de imaginação. Isso é fundamental para um processo de alfabetização, né? Porque muitas vezes a gente começa a ensinar as crianças a ler e escrever sem o que ler e o que escrever. Quando essas crianças têm um repertório de histórias e de vivências que elas são convidadas a falar sobre, e histórias que elas memorizam, porque elas querem escutar muitas e muitas vezes porque elas gostam muito, quando elas são convidadas para escrever uma história, elas têm um repertório que tem sentido para elas. E isso é um grande potencial no processo de alfabetização.